direções aí para a gente pensar a questão da supervisão, que é, primeiro, o que é ser supervisor, e segundo, o que é ser supervisionando. Eu acho que o Lacan teve um cuidado e um posicionamento, inclusive político, assim, em relação à técnica, que fica muito clara, né, quando a gente vai estudando o Lacan, que ele não nos dá uma orientação técnica muito padronizada, assim, muito, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você deve fazer desse jeito. Ele critica muito, né, as escolas pós-freudianas, isso a gente vê. Ele critica muito, por exemplo, uma análise didática, né, ele faz bastante crítica em relação a isso, mas ele não fala, ó, eu quero que vocês façam desse jeito. E eu entendo que isso é um posicionamento político dele mesmo, em relação a, eu não quero ser aquele que dita essas regras que, na época onde ele estava ali dando os seminários dele, virou uma padronização que beirava um absurdo, assim, né, do tipo, estipular o tipo de roupa que você tinha que usar, o quadro que você tinha que ter na sua sala, como que você deveria cumprimentar ou não o paciente, então virou uma padronização tão excessiva, assim, que eu acho que ele não colocar ali, na teoria dele, uma regra técnica, o tirava um pouco desse lugar de tentativa de padronização. E o Lacan, a gente sabe que ele tem ali na obra, né, em todo o ensino dele, essa tentativa de fazer o leitor aparecer. Então, o analista e o estilo do analista o que aquele cada analista vai ser e como ele vai ser, também acho que diz muito da teoria do Lacan. Ele não queria um monte de Lacanzinho no mundo. É a gente que tenta fazer isso na nossa neurose, né? Então, acho que tem esse ponto importante, assim, que a gente não vai achar nenhuma orientação muito direcionada para isso em Lacan, falando, tem que ser assim, tem que ser desse jeito ou daquele outro, que é assim que dá certo. Mas a gente sabe que tem um apoio do Lacan em teorias na linguística, na matemática, na antropologia, né? E uma das teorias que o Lacan se apoia muito é na linguística, e tem um fator teórico, assim, na linguística que o Lacan trabalha muito, que é a questão do receptor, de quem recebe a mensagem, significar a mensagem. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem uma questão bem importante quando a gente está ouvindo o paciente, que é a gente não consegue ficar o tempo todo num lugar de não fechar o sentido do texto do paciente. Então, a gente, enquanto analista, o exercício natural de uma escuta é a gente ir dando significação para aquilo que o paciente está falando. Né? Então, o paciente vai falando, a gente vai compreendendo. É um exercício artificial que a gente faz, sair disso e tentar ler o simbólico, e tentar ouvir o que mais que tem ali naquele texto. Por que a supervisão seria importante nesse caso? Porque é como se a gente pegasse esse texto, que teve um emissor e um receptor, que teve alguém que estava significando essa mensagem, e levasse para um outro receptor. E falasse, ó, a mensagem que eu ouvi foi essa, o que você está ouvindo aí? Então, acho que o lugar de supervisor diz muito desse outro ouvido, assim, dessa, né, a gente poder recontar a história a partir daquilo que a gente ouviu, é sempre assim, mas para uma pessoa que vai poder dar outra significação, que vai poder olhar para outros buracos, que vai poder fazer outra coisa com aquele texto, tá? Eu acho que é bem importante. Então, por mais que não seja numa supervisão, como vocês mesmos fazem, além que você falou, uma intervisão. Vocês estão falando aí entre outros analistas, ainda assim vai ter uma escuta terceira desse texto, né? Disso que o paciente vai trazer. Então, acho que essa é a função assim, principal para a gente pensar pela teoria e pela lógica teórica aí que o Lacan vai construindo para a gente. A gente pode até pensar na questão dos três tempos lógicos que o Lacan usa, a gente pensar que se a gente usa a supervisão para tentar compreender o caso, a gente está abrindo um tempo maior entre o instante de ver e o tempo de compreender, né? A gente está colocando mais uma camada de pensamento sobre aquele caso, mais uma camada de estudo naquilo, mais uma tentativa de achar alguma coisa ali que está que não está aparecendo o furo, porque o que a gente vai buscando no texto do paciente é muito mais dessa ordem, né, da falta, do furo, do enigma, do que um fechamento. Se fosse só para a gente achar o fechamento, a gente mesmo conseguiria dar, porque é a compreensão.
né? Essa comunicação mais da ordem do imaginário mesmo. Então, eu penso que a supervisão tem muito desse lugar, da gente poder levar o caso para alguém que vai ouvir o nosso caso, né, que é o básico, assim, mas vai ouvir de um outro jeito, né, vai ouvir com as impressões da pessoa, é um outro ouvinte, um outro receptor. E aí eu fico pensando até na questão da palavra supervisão, né, o que é uma supervisão sobre o caso, não é só o olhar do supervisor, ó, mestre supervisor olhando para o meu caso, mas é um olhar maior nosso e do supervisor sobre o nosso caso. Então, acho que também tem isso, assim, da gente querer, como se a gente colocasse uma lupa no caso e falasse, não, peraí, agora eu preciso olhar para esse aqui. Né? Eu acho legal a gente pensar na supervisão nesse sentido, assim. E uma coisa que eu acho que é bem importante e que eu acho que no campo é um pouco difícil, assim, fica complicado, é a gente conseguir encontrar espaços onde a gente se sinta totalmente à vontade para falar sobre as cagadas que a gente faz. Né? Eu acho que a gente ficar reforçando esse discurso de que o analista é fodão demais e que ele não erra e que ele vai fazer esse corte aqui e essa interpretação ali é muito difícil para quem está chegando e também para quem já está no campo, né? Para as trocas que a gente faz, é interessante e importante que a gente admita as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros, quando a gente não está conseguindo ouvir um caso, quando a gente está atravessado por alguma coisa que está enroscando. Então, assim, enquanto supervisionando, o essencial é que vocês procurem um espaço que garanta que vocês se sintam à vontade para falar sobre isso, para falar, ó, esse caso aqui não está rolando, esse caso eu não consigo, só consigo ouvir imaginário, esse caso aqui eu fiz isso, eu acho que foi errado, né? Então, se vocês estão num espaço de supervisão que dá medo de falar sobre o seu manejo, fuja, porque eu acho que isso não vai trazer nada de muito positivo, assim, para a clínica, né? Outra coisa que eu acho que é importante também lembrar é que isso já está um pouquinho mais na neurose obsessiva, a supervisão não é para a gente ficar dizendo tudo que a gente fez de certo no caso, né? Então, eu já ouvi fiz parte de grupo de discussão de caso, de supervisão, onde as pessoas iam apresentar o caso e elas só apresentavam coisa boa que tinha feito. Eu falava, ué, mas por que está trazendo esse caso para supervisão? Então, está tudo tão amarrado, está tudo tão. Ah, isso eu achei aqui, isso eu achei ali, isso já chegou nisso, então é isso. Então, o Lacan está gritando para a gente desde o começo que há falta, que o saber é não todo. Por que a gente está insistindo que a gente vai saber tudo do caso? Né? Então, a gente sabe que isso é uma questão da neurose, que a gente insiste mesmo. Eu me sinto super mal por não ter lido todos os seminários do Lacan, por ter, quando eu faço cagada no caso, não é que não me sinto, mas é importante que a gente tenha essa compreensão de que a supervisão vem para a gente poder falar das dificuldades mesmo, né? E não só dos acertos ou daquilo que a gente está fazendo de bom no caso. Então, é bem importante, assim, preservar esse ambiente de supervisão e reconhecer e levar as nossas dificuldades, por mais difícil que seja. Acho que também é uma coisa bem interessante da gente pensar que esse espaço de supervisão é um espaço que não precisa garantir só uma coisa. Então, normalmente a gente já faz de um determinado formato, de um jeito, né? Mas, dependendo da troca que você tem ali com a supervisora, com o supervisor, você pode usar esse espaço para o que você escolher usar. Então, se você quiser tirar uma dúvida teórica, se o supervisor conseguir ajudar, ótimo. Se você quiser falar sobre uma dificuldade que você está em geral dos casos, assim, não estou conseguindo fazer isso com todos os casos. Sei lá, estou com dificuldade de cobrar. Você pode fazer isso. Então, se sintam também um pouco à vontade para usar esse espaço não só como uma visão do caso em si, mas como uma visão da sua clínica, né? Do efeito que a teoria faz em você, do efeito que a teoria faz na sua prática clínica. Né? Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Então, assim, é um orientador que serve tanto para a direção teórica quanto para a direção prática, né? Então, se sintam à vontade também de entender que não precisa ter uma regrinha certinha e tem que falar de um caso, tem que fazer exatamente desse jeito. Não, é um espaço que dá para aproveitar de diversas formas, né? Não é todo supervisor, supervisora que consegue
disponibilizar isso, mas eu acho que é o mais interessante, né? A gente aprende a partir disso, assim. Então, não pensem que tem que ter um objetivo específico, é o próprio analista ali que está atendendo o caso que vai dar o tom da supervisão, que vai escolher o tema da supervisão, né, que vai pedir ali o que ele pode ler, para onde que ele pode ir. Acho que é muito interessante também a gente entender que aquele que está no lugar de supervisor também não precisa se colocar tanto no lugar de mestre, né? Esse discurso que, eu tenho saber, então eu que sei para onde você tem que ir com o caso. Ninguém melhor do que o próprio analista para ouvir o caso. É muito fácil a gente ouvir o caso da outra pessoa e olhar e falar, putz, vai por aqui, vai por ali. Mas tem coisas que só o analista consegue falar sobre aquele caso, né? Então, confiem um pouco na escuta de vocês em relação a isso, assim, no sentido de, putz, eu tô achando que é mais ou menos por aqui, eu tô achando que tá mais para esse tipo de diagnóstico. E também confiem um pouco no que o paciente causa em vocês, no sentido assim, por que eu tô falando isso? No sentido de, putz, eu tô achando muito estranho o texto desse paciente. Leva isso para a supervisão. Eu estou ficando muito confusa com a fala desse paciente. Leva isso para a supervisão. Eu estou achando chato ouvir. Leva isso, porque muitas vezes isso vai dizer do formato ali do discurso, da estrutura, né? Se tem relação com uma psicose ou não, se está bagunçado porque não tem uma organização fálica ou não. Então, isso também vai dando pistas para a gente de o que será que é? O que será que está acontecendo aí? Por que será que isso está causando isso em você? Não que a gente vá trabalhar com contra-transferência, né? O Lacan já fala que não é por aí. Não que a gente vá usar disso para você falar para o paciente, você está causando isso em mim, então vamos falar sobre isso. Mas pensar sobre isso mesmo, né? Por que será que esse paciente me deixa desse jeito? O que será que tem ali no texto que está causando isso em mim, tá? Eu acho que também é bem interessante que a gente se preocupe em não seguir o estilo de alguém, assim, né? Não copiar o estilo do analista ou do supervisor, entender que o Lacan deixa esse espaço na teoria para a gente poder achar mesmo o próprio estilo, né? Para a gente poder entender. Às vezes o supervisor vai dar uma orientação de manejo que não é o estilo de vocês, né? Sei lá, faz um corte aqui, mas eu não conseguiria cortar desse jeito. Ou, seja irônico nesse ponto. Mas eu não sou uma pessoa que fica fazendo piadinha. Sei lá, cada um tem um estilo de fazer clínico. E é importante que vocês confiem nesse estilo, porque o que a gente vai fazer, em resumo da coisa, é metáfora e metanímia. A gente pode fazer isso de diversas formas, né? A gente pode fazer isso de diversos estilos. Então, poder se permitir ser mais leve com vocês, entender como é que vocês são, se são mais falantes, menos falantes, são mais brincalhão, são menos brincalhão, né? E deixar que isso tá tudo bem aparecer. A gente não precisa ser neutro, né? Essa coisa do analista pagar com a pessoa não quer dizer que o analista tem que não ser uma pessoa, né? Quer dizer que a gente paga com outra coisa. A gente paga com aquele paciente que a gente adorava atender e ele vai embora. A gente paga com aquele paciente que adoece e a gente não pode fazer nada. A gente paga com questões que vêm para a gente e a gente não sabe responder. Né? Isso é pagar com a pessoa, e não que a gente precise deixar de ser a gente e virar uma coisa neutra e seguir um estilo que o outro diz que está certo, né? Então é importante vocês terem essa liberdade, assim, desse fazer clínico que combine com o estilo de vocês. Eu acho que tem uma coisa importante, assim, que eu tenho conversado com os meus colegas, que é um pouco de uma preocupação que eu tenho tido, assim, de para onde que a gente está indo no campo quando a gente fala de experimentar grupos de discussão de casos, assim. Então, uma coisa que eu tenho escutado bastante, de bastante gente, que é isso de, eu vou entrar nesse grupo aqui, vou experimentar como é que é, e se gostar eu fico, se eu não gostar eu saio. Não é que a gente não tenha liberdade de entrar e sair dos grupos, eu acho que está tudo certo. Mas o problema que eu vejo nisso é meio que um discurso neoliberal, assim, de, bom, você pode ir experimentando de tudo para você escolher o que é melhor para você, e aí sim você vai chegar lá onde você acha que você pode alcançar. E aí eu fico pensando quanto isso também tem um pouquinho de uma questão ética, no sentido de que tem pessoas ali que estão expondo as suas dificuldades, que estão expondo, né, os casos, que estão
falando de como é atender esse caso, o que fez de errado, o que acha que fez de errado. E aí chega um turista ali, né, escuta tudo aquilo e fala, ai, não gostei, vai embora. Então, acho que é legal, antes da gente fazer supervisão com alguém, tenta conhecer um pouco como que é o estilo da pessoa, participa de alguma coisa que a pessoa ofereça, que seja aberto, troca um pouco com a pessoa, o que a pessoa lê, o que a pessoa estuda, você gosta, você não gosta. Experimenta ficar no grupo por um tempo, né? Porque eu tenho escutado bastante isso, assim, de amigos, de e a pessoa veio pedir para participar de um encontro só. Não sei se faz muito sentido, né? O grupo ele serve também para fazer vínculo, para que todo mundo se sinta à vontade de poder falar sobre as dificuldades, sobre os erros, sobre as tentativas, né? Então, acho que é legal a gente lembrar disso, assim, eu acho que isso também acontece com pedido de análise, né? Eu já ouvi, assim, nunca aconteceu comigo, mas eu já ouvi de colegas, assim, um paciente que marcou com 4, 5 analistas para escolher qual que ele queria. Acho que é muito um reflexo do momento social que a gente está mesmo, assim, de, você pode escolher como se alguém fosse oferecer uma coisa muito maravilhosa e muito diferente, né? Então, eu acho bem delicado a gente trazer isso para o campo e colocar isso nos grupos de supervisão, né? A gente não precisa ficar amarrado, lógico, mas vamos experimentar um pouco, né? Bom, a Alessandra escreveu aqui, Carol, vou compartilhar aqui o meu relato falando por mim em diversos momentos, ainda mais na época de recém-formada, a sensação mais presente era de estou fazendo algo errado. E essa pessoa vai me falar, ou deve me falar, sei lá, meio que como na escola, faculdade, essa relação hierarquizada de mestre e aprendiz, que em parte é assim. Mas acho que o tempo de caminho na psicologia e na psicanálise foram me ajudando a me permitir errar sem ter um grande peso e reconhecer onde estou acertando, sabe? O tempo pode estar muito a nosso favor. Enquanto analistas de informação, concordo com você. Alessandra, eu acho que falando um pouco de mim e da minha experiência enquanto supervisionanda, eu também não consigo me sentir tão tranquila se eu vou para uma supervisão e não tenho nenhuma orientação. Tipo, se fica tudo só aberto, ou, por exemplo, só marcando o que eu fiz de errado, mas o que eu faço com isso? Sabe? Então eu fico bem. Não é um tipo de supervisão que eu consigo ficar por muito tempo, assim. Mas pegando nisso que você trouxe, também não é que a gente vai encontrar exatamente faça isso, depois aquilo outro. Então, assim, eu acho que fazer uma troca, né, e pensar direção de tratamento é importante. Vamos pensar junto, né, supervisor e supervisionando, qual que é a direção de tratamento desse caso, quais que seriam as possíveis construções de bucles, né, o que dá para a gente fazer com as posições que estão aparecendo, apareceu só uma, apareceu duas, então tem coisa que dá para a gente ir fazendo ali em dupla, que não vai ser um comando de faça isso, faça aquilo, mas que também a gente não vai ficar totalmente perdido de sei o que eu fiz errado, mas o que eu vou fazer agora? Então, acho que um pouco de equilíbrio dessas duas coisas é o que eu busco quando eu estou levando meus casos, e é o que eu tento fazer quando eu estou dando supervisão. Não sei se agrada a todos, mas é o jeito que eu vou levando. Mas tem uma coisa que acho que é legal da gente marcar, assim, e que eu até falei bastante disso no grupo no curso que eu dei em julho, que a gente tem uma mania de achar que analista é só aquele que é o completão lá, que já leu tudo, que já dá supervisão não sei quanto tempo, que, nossa. E aí, enquanto a gente não chega lá, a gente não é analista. Eu sou totalmente contra isso. Eu sou, assim, a pregadora da palavra de analista você estar ali ouvindo, estudando, fazendo análise, se possível, e levando o caso para supervisão. Né? Então, o próprio Lacan, gente, se a gente pegar o seminário 1, o que o Lacan traz de prática clínica, de teoria, é uma teoria ali no seminário 1 que é muito mais uma discussão do que é o eu, do que de Moá, do que de G, do que de sujeito do inconsciente. É muito mais uma crítica do. Vamos pensar que o eu não é isso que vocês estão falando? Né? Qual que era a escuta que ele tinha nesse momento, nesse início teórico dele aí? E ele estava ouvindo, ele estava sendo analista. Né? E aí depois, pensa, depois de quantos anos lá no seminário 25, a diferença que deve ser esse primeiro analista do seminário 1 e esse do seminário 25. Ainda assim, ele era analista o tempo todo.
né? Não era que alguém vai falar, o Lacan não era analista ali na época do seminário 3. Então, assim, é importante que a gente entenda que a gente está, sim, sendo analista, a gente está tentando, a gente está ouvindo, a gente está estudando, a gente está levando para a supervisão, se permitir um pouco também não ser tão rígido com a gente, de, ai, não, isso que eu estou fazendo não é psicanálise, não é o tempo todo que a gente vai conseguir fazer psicanálise, não é toda a sessão que a gente vai conseguir fazer psicanálise. Então, se a gente deixa para levar um caso para supervisão só que a gente acha que a gente está sendo analista, ferrou. Eu acho que isso é muito importante, Carol, porque vem esse lugar desse, eu brinco que é o chicotinho, né? A gente fica o tempo inteiro nesse lugar de cobrança mesmo. Eu preciso ser analista, mas eu preciso ser essa analista quase perfeita. Mas aí eu nunca vou ser. E aí eu preciso levar os meus melhores casos para supervisão, mas a gente vai falhar em todos os casos na nossa clínica. Eu falho, pelo menos, mas quais os casos? É esse da dificuldade. Então, sim, a gente vai esbarrar, mas para quê? O que mais é difícil ali, sabe? Então, esse lugar que aí esbarra no que você estava falando do lugar de confiança que a gente precisa ter na supervisão, com o supervisor, com o nosso supervisor, que aí talvez é esse lugar de tá, então é nisso que esbarra então a nossa esse lugar de tem que ser o foda. Não, não é bem assim que precisa ser. Que, então às vezes a gente precisa ter mais esse senso de menos crítica, ser menos crítico com a gente mesmo para a gente saber que todos os nossos casos vão precisar, mas nem todos a gente vai conseguir fazer o possível para levar para a supervisão, para ter confiança no supervisor, que eu acho que isso é muito importante no sentido de quem tá nos acompanhando, que foi o que você falou no início também, que eu acho isso de extrema importância. O Lacan, inclusive, vai construir isso teoricamente, né? Quando ele constrói a teoria dos discursos, o discurso do analista, que seria o discurso que a gente precisaria tentar ficar, pelo menos em parte do tempo ali na sessão, né? Uma coisa que eu também gosto de falar não dá para a gente achar que a gente vai fazer discurso de analista o tempo todo na sessão. Não para mim é inviável isso, não é possível a gente ficar fazendo o discurso do analista o tempo todo. A gente se pressionar, ficar nesse lugar de semblante de objeto A 100% da sessão, gente, sessões e sessões e sessões para a gente conseguir fazer isso um tempinho e sair desse lugar, voltar, fazer mais um pouquinho, sair desse lugar. Mas se a gente para olhar ali a teoria dos discursos e a montagem do discurso do analista, que o Lacan faz, o saber está barrado ao analista. Então, só disso estar tá ali colocado desse jeito, né, que a gente só consegue ficar no lugar de analista se a gente não tem saber, já diz muita coisa. Né, já diz muita coisa sobre a nossa prática, já diz muita coisa sobre essa pressão que a gente fica fazendo de que a gente tem que ler tudo, que a gente tem que saber tudo, que a gente tem que entregar uma resposta para o paciente. Né? Então, acho que, inclusive, tem isso teoricamente, o Lacan fala isso e demonstra isso na teoria, né? Não é bem por aí. Vocês não precisam se cobrar de ler toda a teoria e ter todas as respostas, né? Até porque quando a gente dá uma resposta para o paciente, a gente entrega um saber. Quando a gente entrega um saber, a gente atende uma demanda. Porque toda demanda é demanda de amor ao saber, toda demanda fale sobre mim, né? Independente de que tipo de neurose que está vindo, assim. Então, eu fico usando isso como um mantra, de verdade mesmo, para eu mesma ir aceitando que tá tudo bem, que eu não vou ter lido tudo, que tá tudo bem, eu vou fazer cagada, que tá tudo bem. Eu admiti que eu erro, que eu tentei um manejo e não deu certo, porque isso está na teoria. Então, por que a gente ia fazer o contrário disso, né? Quem é o super poderoso que é conseguir fazer diferente? Diga, Nath. Boa noite, gente.
É muito bacana a tua fala, Carol, e me peguei aqui revisitando os espaços de supervisão que eu já participei, supervisões individuais e em grupo. E aí, queria te ouvir, né? O que que você acha, assim, quando você faz supervisão e análise com a mesma pessoa? Porque, revisitando as minhas experiências, assim, eu já vi situações em que era uma supervisão e a supervisão passou quase que a ser intervenções como se o supervisor fosse analista, sabe? Já tive analista que não topou ser supervisora. Então, enfim, meio que uma confusão nesses dois lugares. Assim. O que que você pensa sobre isso? Se é que, enfim, já pensou alguma coisa? Eu já passei pela experiência de fazer análise e supervisão com a mesma pessoa, mas assim, não é uma pessoa que hoje em dia eu confio teoricamente, então também acho que não é uma referência, assim, mas para mim não era legal. Eu, enquanto paciente e supervisionanda, sentia um pouco disso que você trouxe, assim, de na supervisão ele usar alguma coisa da minha análise para falar, mas é por causa disso que você é assim, que você está ouvindo desse jeito. Eu não acho que é confortável para a gente, enquanto supervisionanda, que essa mistura aconteça. Mas eu acho que, por exemplo, ter um certo vínculo, a pessoa conhecer um pouquinho de você e ser supervisor é legal. Então, por isso que eu acho que é interessante quando a gente consegue ter um supervisor, que a gente consegue se abrir um pouquinho. Não que a gente vá fazer análise com o supervisor, com a supervisora, mas sabe que a gente consegue contar uma coisa ou outra do que acontece, porque às vezes alguma coisa do caso está dizendo da gente, não do nosso sintoma, da nossa análise, da nossa cadeia, da nossa vida mesmo, assim. E se a pessoa conhece um pouquinho da sua história, o supervisor, a supervisora pode apontar um pouco para isso. Será que você não está deixando de ouvir isso aqui por conta de alguma coisa que está acontecendo aí? Né? Leva para análise. E aí, essa indicação de leva para análise, e aí é outro lugar, é outro espaço, né? Eu não gosto muito também, eu dou uma separada nisso, assim. Já tive paciente que participou, por exemplo, de grupo de discussão de casos. Aí eu acho que é um pouco mais possível, né? Sem tanto essa. Mas, assim, por experiência mesmo, não é nem por uma questão teórica. Eu acho que fica muito confuso, meio que uma bagunça, assim, do que você está fazendo ali, então, se é supervisão, é análise, né? E o lugar de analista é muito diferente do lugar de supervisor, né? Porque quando a gente está em análise, a gente está supondo que a gente está falando meio que por nada ali, sei lá. Quando a gente está em supervisão, não. Às vezes a gente quer mesmo uma direção, a gente conversa sobre essa direção, né? O que fazer com isso. Então, acho um pouco delicado, assim. Mas acho que pode ter gente que consegue e tá tudo bem também. O que Não é mais, uma gente? regra, né? Não precisa ser uma regra, porque, enfim, mas eu acho que são ponderações que, pelo menos quando eu penso que eu comecei o meu processo lá atrás, trabalhar com a psicanálise, era uma coisa que eu queria ter ponderado, sabe? Acho que tinha me poupado de alguns sofrimentos. Obrigada. Imagina. Que mais? Queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como que é, quais são as dificuldades que vocês têm, se tem alguém que, sei lá, pensa em dar supervisão e não dá por algum motivo. Queria ouvir um pouquinho para a gente trocar. Carol, quando você falou lá atrás sobre é, essa sensação de que muitos temos, né, de que não sabe o tanto que precisa saber para estar ali fazendo uma transmissão, eu fiquei pensando em algo que vem antes, que aconteceu comigo e que me trazem nos grupos, que é uma inibição, e também pensando nisso que você falou, de a pessoa entrar só para ver como é e não se implica, né? Não faz parte. Eu fiquei pensando como a gente muitas vezes não se dá conta que a gente precisa de uma certa segurança. Não sei se a palavra é bem segurança, mas é algo que a gente precisa construir, e eu só construo o seu encontro com essa pessoa que está ali no grupo algumas vezes, e construir, desconstruir, construir um saber mesmo, né? Fazer trocas.
E aí uma coisa que eu escuto muito também é sobre estar em pares. Eu fico pensando, para estar em pares também é um processo de construção, porque não é assim, eu fui com a cara dela, eu achei ela legal, parece que ela estuda, parece que ela... Não é sobre isso, né? E, então, assim, eu fico pensando que é isso de ficar sem saber com quem fazer supervisão, se faz individual, se faz em grupo, quando está ali fazendo em grupo, fica muito inibida, e essa inibição, muitas vezes, não é nem porque não se acha foda, não se acha muito boa naquilo, muitas vezes é porque não tem consciência até de que é sobre medo, é sobre insegurança, não se autoriza, né? É o não se autorizar, e talvez seja só questão de estar mais vezes, estar por mais tempo, e construindo aquilo que não se sabe bem o que é, mas eu acho que isso na supervisão também é muito importante, porque se eu estou num grupo sempre ali, né, com aquelas pessoas construindo, estudando junto, a gente vai tendo notícia do que se trata, como aquela pessoa, ela constrói ali junto com a gente o saber, e muitas vezes não é sobre isso, né? Estou até repetindo, de não se considerar como gostaria de se sentir. Muitas vezes nem é sobre isso. É uma inibição mesmo que acontece porque é novo aquilo e é preciso um tempo para ter uma construção, né? Às vezes a gente encontra espaços que são um tanto quanto violentos, assim, então, às vezes a pessoa já tem essa inibição, a pessoa já está insegura e ela chega num espaço de supervisão e o supervisor, a supervisora falam, isso que você está fazendo não é psicanálise. Né? Ou, você precisa pelo menos estudar tal seminário. Ou, você não tem condição de atender esse caso, repassa. Né? E o que você vai fazer com isso? Então, eu acho que eu tenho uma preocupação real, assim, em relação a isso no campo, tem muita gente cagando regra no campo, assim, tem muita gente falando, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, se não fizer assim não é psicanálise, se não fizer assado não é psicanálise, significante é só significante, e falta um pouco desse cuidado, né, falta um pouco desse tato, foi uma palavra que a Diana usou no curso que eu dei em julho, que ela falou, eu acho que a gente tem que pensar numa clínica que tenha tato mesmo, né, que tenha essa não só com o paciente, mas entre nós, né, nos grupos, na supervisão, nos espaços de supervisão. Então, eu acho que, assim, a saída que a gente tem é ir buscando espaço que a gente se sinta à vontade mesmo. Você estava falando e eu pensei numa coisa que o Badiou fala, o Badiou é um filósofo que eu estou gostando de estudar agora, e ele estudou com Lacan, frequentou os seminários de Lacan, e ele fala que o Lacan diz que o amor é admitir um impasse na relação. E aí você foi falando, eu fiquei pensando assim, né? Quando a gente se sente à vontade num grupo ou com um supervisor, não é que a gente encaixou, não é que realmente ele está entregando tudo que a gente quer e a gente está entregando tudo que ele quer e fechou. Porque isso é até sintomático, isso é até ruim. É que a gente está admitindo um impasse ali no meio, e aquele impasse está tudo bem. Então, se às vezes ele faz de um jeito assim, ela faz de um jeito assado, que é diferente do que eu esperava, mas ainda assim está tudo bem, né? Ou eu vou conseguir falar sobre uma coisa que eu tive dificuldade, não era o que ela esperava, ele esperava, ainda assim está tudo bem. Então, eu acho que um pouco dessa via, assim, né, de o que é a gente conseguir falar sobre os nossos casos para uma pessoa se não tiver amor envolvido mesmo, se a gente não admitir que vai ter um desencontro ali, que não tem relação sexual, que vai ter um impasse, mas ainda assim a gente conseguir falar, ainda assim a gente falar, é isso aqui que eu fiz, foi isso que eu consegui, foi isso que eu consegui ler do caso. Então, por isso que eu acho que é essencial que seja com uma pessoa que a gente consegue se expor, né? Assim, nesse sentido de se expor sobre a nossa clínica mesmo.
Então, acho que é isso, assim, é muito. É um pouco difícil a gente achar espaço assim na psicanálise lacaniana, né? É muito mestre para pouco aluno. Diga, Que Ana. análise possível, né? É, É muito complexo saber, né, para pouco suposto. Eu gostei disso que você traz, Carol, né, sobre a sua leitura atual com o Badiou, e que você traz a respeito do impasse. Isso me lembra muito a tranquilidade que eu senti te ouvindo, e que você fala, assim, da supervisão, de poder entrar na supervisão e entender que a gente, como analista, a gente também pode cometer erros, equívocos, e importante estar no espaço de entender, bom, né, Ramos, o que é que a gente vai fazer com isso aqui? E é bacana poder te escutar nesse lugar, inclusive a maneira como você transmite a respeito da supervisão, a respeito dos elementos e a respeito, né, do rigor da técnica, sem perder a ternura, né, sem perder a ternura jamais. Eu acho isso bacana, eu acho bacana. Não acho a teoria lacaniana, não que eu acho fácil, eu não acho ela tão complexa assim, mas eu acho que as pessoas, às vezes, complexificam demais e trazem uma rigidez, e te ouvindo falar, né, da supervisão, e te ouvindo falar de Lacan e de como você vai transmitindo a respeito da uma sensação de conforto. Não que a gente tem que estar confortável, mas eu não acredito também que a gente tem que estar desconfortável o tempo todo naquilo que a gente faz, para se entender ou se saber competente em algo. Eu acho importante, inclusive, não sei se eu captei bem a mensagem que você traz, né? Se a tranquilidade que você traz no seu discurso é sobre isso também, mas para mim também é importante a gente ter tranquilidade nos espaços onde a gente está em pares. Eu acho que o estar em pares também vai nos dando respostas também sobre o nosso percurso. Obrigada. obrigada, Ana. Eu fico emocionada. Fiquei meio boba aqui. É, eu acho que é isso, assim. Eu acho que quando eu percebi que eu conseguia estabelecer algum tipo de vínculo, sei lá por quê, com pessoas que estavam chegando na clínica, eu fiquei muito tentada a oferecer algum tipo de espaço que não fosse desconfortável, porque eu fiquei tão perdida quando eu decidi que eu queria ser lacaniana, que eu falei, não, eu quero estudar esse cara, assim, eu achava absurdamente difícil, mas, gente, eu começava a ouvir, eu falava, o que essas pessoas estão falando? E aí eu lembro que às vezes eu perguntava assim, mas o que é esse objeto A? E a professora respondia, depende. E eu pensava, meu Deus, como assim depende? Se você for pensar no objeto A em relação a não sei o quê, eu não estava entendendo nada do que ela estava falando. Então, assim, para mim foi muito difícil quando eu cheguei em Lacan, assim, foi um negócio que eu parecia que eu estava lendo outra língua, de verdade. E eu fiquei muito tempo afastada da teoria por conta disso, porque eu não confiava que eu ia conseguir ler, não confiava que eu ia conseguir estudar, então eu ia fazendo minha clínica ali, bem freudolacaniana, bem atendendo demanda mesmo. Então, quando eu comecei a frequentar espaços que eu consegui começar a estudar, comecei a fazer grupo e falar, nossa, é muito possível ler isso, e aí, quando as pessoas começaram a me procurar para fazer supervisão em grupo, eu pensei, meu Deus, eu posso falar que não é tão ruim assim, que não é tão desconfortável assim. Eu acho que eu meio que entrei nessa, sabe? Então é isso, assim, o que eu quero é falar que não precisa ser ruim, que não precisa ser sofrido, que não precisa se sentir um bosta, que não precisa se sentir burro. Porque tem muita gente falando o contrário, e não é verdade, assim. Eu conheço muitos analistas que eu acompanhei desde o comecinho da clínica e que estão voando, assim, que estão muito bem, que tem uma clínica linda, que são super éticos, que estudam pra caramba. Por que eu vou ficar falando que não, sabe? Que não é analista? Então, eu acho que eu tenho bastante disso, assim, que eu não sei muito te dizer o porquê e como e quando, mas eu acho que tem um pouco disso mesmo. Então, eu acho que sim, a gente tem que procurar lugares que a gente fique confortável. O desconforto a vida já vai garantir. Não precisa a gente ficar caçando ele, né? Acho que é um pouco por aí. O que mais, gente?
Acho que também pensar um pouquinho na escrita do caso, né? Quando a gente vai levar o caso para supervisão, tem muito analista que pode pedir o caso escrito. Eu deixo livre, assim, a pessoa pode me mandar escrito ou não. A grande maioria não manda, tá, gente? Mas tem um ou outro que manda. Eu costumo escrever o caso quando eu vou levar para a supervisão. E aí, se o supervisor quer que eu mande antes ou não, ou se eu só leio ali na hora. O que eu acho interessante é que quando a gente está fazendo escrita de caso e a gente faz uma escrita de caso para levar para a supervisão, a gente consegue ter um olhar muito mais fiel para alguns significantes que realmente vieram do paciente. Então, se a gente consegue trazer uma cena que foi dita pelo paciente, né, por mais curta que ela seja, se a gente traz uma cena inteira que realmente tem as palavras do paciente, é muito interessante a gente trabalhar com isso em supervisão, assim, tentar achar as posições, perceber o som daquilo, né? Se a gente já está fazendo uma aposta significante e ela aparece ali, ela está aparecendo relacionada com o quê? Então, eu acho que é bem importante, assim, a gente não ir para a supervisão muito despreparado e muito, eu faço uma associação livre sobre o caso. Por quê? Não é nem porque é errado, é porque eu acho que tem muito mais chance da gente colocar e ficar tapando os buracos do caso. Quando a gente escreve, a gente consegue achar uma coisa tipo, putz, eu não sei por que, sei lá, sabe aquela coisa assim? E antes eu era muito tranquilo, mas de repente eu fiquei muito ansioso. Ou, antes eu era fui uma criança super extrovertida e sou um adulto tímido. Às vezes a gente escuta isso e a gente não percebe que a gente não perguntou o que aconteceu nessa virada. Quando a gente escreve, a gente vai achando esses buracos na história, né? E aí a gente tem mais coisa para perguntar. Então, na supervisão, muitas vezes eu uso do espaço da supervisão, quando eu vou levar os meus casos para a supervisão, para eu fazer esse apanhadão, assim, do que eu estou escrevendo e olhar e falar, putz, tá faltando isso aqui. Às vezes, muito supervisionando meu, fala assim, nossa, eu estava escrevendo o caso e eu já achei coisas que eu não tinha olhado antes, para trazer para a supervisão. Então, esse exercício parece que já dá essa supervisão mesmo, né? De olhar, debruçar no caso, colocar uma lupa, uma lente de aumento e. Peraí, deixa eu olhar esse pedacinho de cena, deixa eu olhar isso aqui que está faltando, então eu tenho que perguntar isso aqui. E aí a gente levar isso e conseguir ter essa escuta de um outro ainda sobre esse texto, eu acho que produz muita coisa boa, né? Tem um efeito legal. Quando a gente escreve o caso, parece que é uma outra escuta, né, Carol? Totalmente diferente. Eu sou super defensora, assim, da escrita de caso, porque nos meus casos faz muito efeito, de verdade, assim, eu percebo aquele caso que às vezes a gente tem meio preguiça de escrever, que a gente, putz, depois eu pego nele. Quando a gente pega, a gente fala, nossa, olha, tinha um monte de coisa aqui que eu não estava vendo. Porque realmente escrever nos dá outro jeito de olhar para o caso, né? O Lacan, ele tem uma lição no seminário 19 que ele abre a lição com aquelas coisas que ele faz lá, né? Meio malucas. Quando ele vai abrir o seminário, ele fala que ele ganhou uma caneta de uma aluna dele ali, e que é muito difícil acertar em caneta para ele, porque ele é muito exigente com canetas e tal, mas que ela acertou. E aí ele coloca assim no meio disso que quando ele escreve, não é que se ele não escrever, ele não vai ver nada, mas se ele escrever, ele tem a possibilidade de ver muito mais coisas. Não é exatamente com essas palavras, mas é isso que ele quer dizer, assim, depois eu mando para vocês a citação, mas eu acho que é isso mesmo, né? A gente vai conseguindo ouvir, ler coisas que só ali na escuta é impossível, né? Então, escrever também para levar para a supervisão e fazer esse apanhado do que a gente escreveu também nos ajuda a identificar o que está ali na escrita que a gente não tinha visto. Então, lógico, né, gente? Exige, né? Quem acha que ser analista é só sentar a bunda ali e escutar, o paciente está muito enganado, né? Porque é tempo disso, tempo daquilo outro. É muito trabalho. É muito trabalho. Eu levantei a mão, mas nem te perguntei sobre o tempo, Ellen. Mas eu não sei se o que eu vou falar aqui vai levantar muita discussão, mas eu queria, assim, perguntar
É algo que, assim, é colocar em xeque mesmo aquela coisa da insegurança, né? Falei de maneira bem poética mais cedo, e agora eu tô botando minha poesia toda no ralo agora. Que é uma coisa, eu sempre falo assim para mim, né? Uma coisa que eu aprendi no meu percurso e sigo aprendendo geralmente, o que é que me faz selecionar um caso para a supervisão? Aí eu fico pensando, os meus desafios diante daquele caso, o que me atravessa diante daquele caso. Aí eu queria te ouvir sobre isso. Isso faz sentido para você? Ou não? Isso é balela? Você tem que levar a partir disso, né? Os elementos que levam o analista a levar o caso são esses, e não o seu desafio que te atravessa ou qualquer outra coisa. Queria te ouvir sobre isso. Eu espero que você não espere que eu vou falar que tem uma regra. Porque senão deu tudo errado que eu tentei aqui. Eu acho que são diferentes coisas que fazem a gente levar um caso para supervisão. Muitas vezes é até interessante que a gente leve para supervisão um caso que a gente acha que está caminhando super bem, porque se está caminhando super bem, a gente não tem dúvida nenhuma, tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Mas normalmente o que eu acho que seria melhor a gente fazer, não melhor, né? Mas acho que o mais importante é a gente cuidar de levar para a supervisão aquele caso que tem muita coisa nossa mexendo, sabe? Então, o caso que normalmente a gente leva para análise, o caso que a gente se vê identificado com o paciente, ou com a mãe do paciente, por exemplo, eu tenho um caso, eu sou divorciada, eu tenho um caso de uma paciente que é divorciada e que a guarda dos filhos está com o pai. Eu tenho que supervisionar esse caso sempre, porque senão eu caio numa tendência muito ruim de querer começar a direcionar o paciente, sabe? Tipo assim, como assim que os seus filhos vão ficar morando com o pai, assim, em outro estado, tipo um negócio. Então, se eu não levo para a supervisão, eu não consigo olhar muito para o simbólico desse caso, assim, eu vou muito para o imaginário, eu já cheguei a pensar em passar número de advogado, sabe essas coisas assim, de, tipo, dirigir o paciente mesmo e não fazer direção de tratamento? Eu acho que esses casos são muito importantes a gente levar. Se tem alguma questão que a gente percebe que a gente fala na nossa análise, que aparece no caso. Porque pensem, a gente não consegue pegar o significante que a gente trabalha na nossa análise e fazer outra significação com ele no caso do paciente. A gente vai fazer a mesma significação. Só que a significação do paciente é diferente. Então, a gente vai ter uma tendência a fazer um bucle, como a gente faria, a gente vai ter uma tendência a ouvir do jeito que a gente escuta o nosso caso. Então, isso de perceber se tem uma identificação e com quem que a gente está identificado é, assim, fundamental. E eu acho que esse tipo de caso é bem importante levar, né? Ou, por exemplo, casos que, putz, eu consigo identificar o sintoma em todos os casos que eu atendo, menos nesse. Sabe? Eu consigo achar o conceito tal na grande maioria dos casos, mas nesse aqui eu tento e não consigo. Isso também pode falar alguma coisa, né? Que a gente não está conseguindo entender. Mas, assim, eu acho que não tem regra nenhuma, porque muitas vezes a gente só quer pensar um pouco mais sobre o caso mesmo, né? Já faz tempo que eu não levo para supervisão, então eu vou levar. Tá tudo bem. Sempre vai aparecer uma coisa nova. Então, Vamos ficar aqui muito mais tempo, né? Te ouvindo, Carol. Foi muito bom mesmo. imagina, obrigada por me convidarem. Fico à disposição, quem quiser trocar sobre qualquer coisa, sobre espaço de supervisão ou não, podem me procurar, me escrevam. Eu demoro um pouquinho para responder no WhatsApp, mas eu respondo. No Instagram é mais fácil. E, de novo, obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Em especial, e acho que é importante a gente deixar isso marcado, com mulheres, né? Sempre mulheres ouvindo mulheres, é muito difícil um homem que aparece. O César apareceu, não sei se vocês viram. Querido. Mas acho que também é uma coisa a se levar em consideração quando a gente vai buscar espaços, né? Isso que a gente tem de troca com mulheres ou não. Mas é isso, obrigada, gente. Enquanto você falava, eu pensei nisso. Eu pensei, mais uma mulher querida, por mais mulheres entre a gente, né? Obrigada. Muito bom. Obrigada, gente, Muito pela obrigada. presença. Obrigada, Carol. E você vai voltar mais vezes, tá? Pode deixar, vou só convidar.
Boa noite, gente. Boa noite, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau.